Você ir para frente, prosperar financeiramente, não tem a ver só com quanto você ganha. Também tem a ver com quanto você ganha. Mas tem muito mais a ver com a sua capacidade de gerenciar esse ganho. Então veja bem, vou trazer para vocês aqui nesse vídeo 3 insights, 3 regras para a pessoa poder prosperar financeiramente sem falta. Se você cumprir essas 3 regras, você vai conseguir. Então vamos começar logo com a primeira. Não, primeiro eu vou fazer um disclaimer aqui. Tipo assim, vamos estabelecer uma coisa aqui inicialmente que precisa ser dita. Aqui no Brasil, uma questão muito importante é quanto que a pessoa ganha. Porque aqui no Brasil você tem uma grande quantidade da população que ganha muito pouco. Então isso é uma coisa assim triste do país. Nós não somos um país, por exemplo, como os países ricos, que a pessoa vira e fala assim, ó, você é enfermeiro, você vou ter um emprego e através desse emprego eu vou conseguir guardar dinheiro todo mês, fazer tudo que eu preciso fazer. Não é assim, infelizmente. Tem empregos bons? Tem, porém são poucos. Tem situações boas? Tem, porém são difíceis. Então aqui no Brasil, vamos dizer que no mínimo a pessoa tem que primeiro lutar para ganhar bem. Isso está antes de tudo. Primeiro você tem que lutar para você ganhar bem. Porque se você ganhar, por exemplo, um salário pequeno, vamos colocar assim, você ganha R$ 2.000 por mês. Aí você vai guardar R$ 100, R$ 200. Vai fazer diferença? Vai fazer muito pouca diferença. Pode fazer uma diferença em qual sentido? No sentido de disciplina, aprendizado, se acostumar a fazer, entender como que funciona e você se colocar numa posição de aprender e evoluir. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, é assim, ó, eu lembro quando eu comecei lá no bem novo, que eu comecei a guardar dinheiro, chegou uma hora que eu percebi, falei assim, ó, essa conta não está fechando, que eu estou ganhando muito pouco. Se eu guardar dinheiro ganhando só isso aqui, não vou resolver a situação nunca. Então o que eu preciso? Preciso de ganhar mais. Então você chega nessa conclusão, entende? E o que a gente precisa fazer é chegar nessa conclusão e aí começar a trabalhar para ganhar mais e fazer o que você precisa fazer. Então, a gente tem que estabelecer isso primeiro, antes de tudo. Que aqui no Brasil, primeiro você tem que lutar para ganhar mais. Depois que você estiver ganhando um pouco mais, aí sim você vai ser uma coisa mais factível para você fazer. Isso não quer dizer que quando você ganha menos, você não deve é, guardar dinheiro. Não é isso. Mas o que acontece é o seguinte, veja bem, você imagina só, a pessoa que ganha 2.000 e a pessoa que ganha 10.000, por exemplo. Vamos supor que a pessoa que ganha 2.000 vai guardar 100 ou 200. E a pessoa que ganha 10 vai poder guardar 2.000, às vezes 3, às vezes até mais do que isso, se for uma pessoa mais agressiva. Então é muito diferente. Você tem 3 componentes dentro dessa questão de guardar dinheiro. Tempo, que é o tanto de tempo que você investe. A, a quantidade que você investe por mês, que é isso que eu estou falando. Quanto que você vai colocar todos os meses. E em terceiro lugar, a taxa. Essas 3 características, elas vêm nessa ordem de importância. Coisa mais importante é o tempo, segunda mais importante é o quanto você investe, terceira mais importante é a taxa. Então, a gente tem que trabalhar muito nas 2 primeiras coisas. O tempo, o que acontece? É o que é. Se você está agora com 50 anos, com 60, isso está começando só agora, então é o que é. Você começar agora é melhor do que você não começar. Então você deve sim começar agora. Mas quanto mais cedo você começa, melhor é. Então tá, a primeira característica é essa aqui. Você ter a capacidade de gastar menos do que você ganha. Às vezes isso parece uma coisa simples, parece que é só uma regra, mas na verdade isso é uma capacidade que a gente tem que trabalhar para conseguir. Porque existe uma tendência natural do ser humano de gastar tudo que ele ganha.
Veja bem, todos os meses acontece um ciclo dentro de sua vida. Que ciclo que é esse? É esse aqui, ó. Você começa o mês, você recebe, aí você começa a gastar, 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 faz tudo o que você tem que fazer. Chega no final do mês, o dinheiro acaba, começa outro mês, você recebe de novo, e o ciclo, ele continua. Então o que acontece? Isso dá pra gente uma percepção de que é um ciclo que vai sempre se repetir, porém a gente não sabe disso. E principalmente se a pessoa pretende se aposentar, aí você já tem uma programação para esse ciclo terminar. Então a gente tem que trabalhar com isso, sabe? Você tem que trabalhar com essa certeza de que não é para sempre, percebe? Então a primeira regra é essa. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que consegue guardar dinheiro mesmo ganhando pouco. O, a minha ex-sogra, ela sempre foi uma grande guardadora, sempre adorou guardar dinheiro. E eu achava essa característica legal nela. Uma vez eu estava consertando o telhado da casa dela, porque eu trabalho com construção, né? Eu estava consertando. Coloquei os caras para consertar, tudo mais e tal. E eu falei com a minha ex-esposa, eu falei, ó, pode esperar com a sua mãe, qualquer hora dessa vai chegar pra gente com dinheiro. E eu tava fazendo com o meu dinheiro, porque eu era casado com a filha dela, tudo mais e tal, tava ajudando. Aí passou mais uns dias, a obra do telhado rolando. Aí um belo dia ela chegou pra mim e falou: "Ô, meu filho, tudo mais e tal, você tá arrumando o telhado lá da casa, tal?" Não era a casa que ela morava não, sabe? Ela morava na outra casa, mas ela tinha essa casa antiga, tinha herdado dos pais, que tava alugada, que eu tava arrumando o telhado. Aí falou comigo: "Ó, você tá lá arrumando o telhado, tudo mais, tal, tal, tal e tal." Falei: "Tô arrumando. Ah, quanto você tá achando que você vai gastar?" Eu lembro dos números da época, isso aí tem mais de 10 anos, eu lembro, sabe? Quanto você tá achando que você vai gastar? Eu falei: "Tô achando que eu vou gastar uns 20 mil." Falei com ela, na época, né? Trocar o telhado todo, sabe? E telhado é uma das coisas mais caras de obra, principalmente se for telhado à vista, principalmente ainda se for telhado colonial. Beleza. Ela virou pra mim e falou assim: "Ah, vem cá que eu quero te entregar um negócio aqui." Falou comigo isso. Falei: "Beleza." Fui lá, ela veio com um bolo assim, ó, de dinheiro assim pra mim. Ela tinha 8 mil reais, ela tava me entregando ali na época. Isso há uns 10 anos atrás. E ela ganhava um salário mínimo de aposentada. Falou: "Ah, queria te entregar isso aqui pra te ajudar lá e tal. No momento eu só posso dar isso." Cara, com certeza esse não era o dinheiro todo que ela tinha. Com certeza ela tinha mais dinheiro guardado. Aí ela pegou e deu isso, falou assim. Aí eu virei pra minha ex, né? Na época não era ex. Falei com ela: "Tá vendo aqui? Eu falei com sua mãe." E aí foi bom, né? Então, ó, pra você ver, ela tinha essa capacidade. Ela ganhava um salário mínimo e ela tinha 8 mil reais em dinheiro dentro da casa dela. Percebe isso? Agora vamos para a segunda coisa. A segunda coisa é isso aqui, ó. Você diferenciar salário ou renda de riqueza que você tem. O que é o salário? É o que você recebe todo mês. Ou a renda, você recebe também todo mês. Agora, o que é a riqueza de fato? Riqueza de fato é, se você vender suas coisas, quanto que sobra no final? Entende? Você vendeu suas coisas, aí pegou e pagou as dívidas que você possa ter. O ideal é que você não tenha dívidas, né? Você vendeu suas coisas, pagou suas dívidas, quanto que sobrou? Isso é a riqueza. E por que é importante isso? Porque na maioria das vezes o que acontece é o seguinte: você pensa no salário, lembra aquele ciclo, todo mês e tal e tal. Mas o que importa é a riqueza, por quê? Porque o que importa é, se você parar de trabalhar, ou seja, se aquele ciclo se encerrar, quanto tempo que você tem garantido que você pode ficar sem trabalhar? Não porque você precisa, mas porque você quer ficar sem trabalhar. Entende? Em certas situações, pode ser que você precise, mas o ideal é que você trabalhe porque você quer. Entende? Porque você gosta daquilo que você faz. Você pode não começar a sua carreira com essa perspectiva, mas o ideal é que você chegue nisso em algum momento. Veja bem, pega meu caso. Outro exemplo. Eu trabalho com construção.
Aqui no Brasil, a situação da construção no momento está muito difícil. Então, o que que acontece? Eu fiz uma casa, coloquei para vender, não vendeu. Enquanto essa venda não for feita, eu não consigo voltar a trabalhar. Então já tem algum tempo que eu estou esperando. Mas por que que eu posso esperar? Porque eu recebo aluguéis. Esses aluguéis vêm de onde? Da riqueza. Então vamos criar aqui uma situação. Uma pessoa recebe 3.000 por mês, salário. Isso é o salário dela, isso é a renda dela. Essa pessoa gasta 2.000 para viver, por exemplo. E ela tem 30.000 no banco. Então ela tem 15 meses de riqueza. 15 meses do que ela precisa para viver, ela tem de riqueza. Eu gosto de calcular em meses, sabe? Porque quando você calcula em meses, é uma situação que é muito lógica. Por exemplo, pega essa visão aqui que eu vou passar para vocês. Imagina uma pessoa novamente, essa agora ganha 5.000 por mês. E ela também, igual a outra, ela precisa de 2.000 para viver. Mas suponha que ela não gaste 2, ela gaste 3. Sobra 2. Aí esses 2 ela investe todo mês. O que que acontece? É como se para cada mês que ela estiver investindo ou guardando, ela está reservando um mês lá no futuro. É como se ela estivesse comprando um mês de tranquilidade lá na frente. Está comprando um mês de tranquilidade lá na frente. Então ela vai passando, vai passando, vai passando e vai empilhando a riqueza. Vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando. E aí ela vai criando mais riqueza. E é isso que dá tranquilidade. Tem gente que acha que todo mundo deveria se aposentar com 60 anos. Tem gente que acha que é mais, gente que acha que é menos. Então são visões que têm diferentes, ok. Mas a questão toda é a seguinte: é você se aposentar, não porque você. É porque você se aposentar porque você quer. Você parar de trabalhar porque você quer. Por exemplo, eu não pretendo nunca parar de trabalhar. Mas eu já posso, mesmo hoje, com 47, parar de trabalhar se eu quiser. Percebe isso? Então, assim, essa é a questão. Por exemplo, em termos de obra. Eu gosto de obra. Gosto de tudo que. Não, tudo não. A parte burocrática eu não gosto. Prefeituras, essas coisas assim. Documento, não gosto. Mas tirando essa parte, eu gosto de tudo em obra, sabe? Então, eu consigo tomar conta de uma obra hoje com muita facilidade, porque eu já tenho muitos anos de experiência. Eu fico na obra ali entre 3 a 4 horas por dia. Então esse é o trabalho, percebe? Então assim, é muito tranquilo para mim, é gostoso, eu gosto. Essa última obra que eu fiz mesmo, eu curti ela muito, foi muito gostoso. Sabe, você sai lá do zero e vai fazendo até chegar no final, tudo mais, a hora que você acaba tem lá aquele imóvel bacana. Então assim, é você fazer porque você quer, não porque você precisa. No começo do jogo, sempre começa com a necessidade. Mas você não é obrigado a chegar no final do jogo com essa necessidade. Você pode chegar no final do jogo com a sua vontade. Agora vamos para o terceiro insight, que é a terceira característica, que é a seguinte: você ter humildade dentro dos seus investimentos. Sabe, você ter a humildade de saber que você não sabe tudo e saber que você não vai ganhar do mercado. Você não é mais esperto do que o mercado. Isso é muito difícil. Veja bem, essas três coisas parecem ser coisas simples, né? Mas elas são simples de falar, de explicar. Mas todas são difíceis de fazer. Essa terceira mesmo é muito difícil de fazer. Você entender que o mercado tem uma imprevisibilidade nele, que ela é muito real, sabe? E que ela, se você tentar enfrentar isso, você vai tomar ferro mesmo. Você tentar coisas, day trade, swing trade, opções, operações agressivas com opções, operações de termo, tudo isso, se você fizer isso, sabe? Mesmo stock picking,
Ele é bem arriscado, sabe? Mesmo o stock picking, que aqui no Brasil é bem popular, eu considero bem arriscado. Eu prefiro investir no índice. Ai, mas no índice vem um monte de porcaria. Cara, deixa eu te falar um negócio. Historicamente, o que no momento foi visto como porcaria é o que mais subiu em outro momento. Então como é que você vai saber o que é a porcaria e o que não é? Ai, mas é só escolher empresas que só dão lucro. Beleza. É uma boa estratégia? Sim. É muito melhor do que o day trade ou outra coisa. Concordo. Mas em muitos momentos a coisa que mais valoriza é aquela que não dava lucro. E aí passou a dar lucro justamente porque ela passou a dar lucro depois é que ela passou a se valorizar. Se você pegar a própria estratégia, por exemplo, da Fórmula Mágica, do Joel Greenblatt, ela é uma estratégia nesse sentido. Você pega empresas estruturadas que não estão boas naquele momento. É uma estratégia boa? Top. Estratégia muito boa. Mas eu particularmente prefiro o índice. Então, vamos recapitular aqui as 3 visões, as 3 regras, as 3 capacidades. É você ter a capacidade de, primeiro, gastar menos que você ganha. Segundo, diferenciar riqueza de renda. Quando a gente fala diferenciar, não é simplesmente saber a diferença, mas é entender que você tem que investir na sua riqueza. Você tem que aumentar a sua renda para investir na sua riqueza. E a terceira característica, não achar que você ganha do mercado, porque na prática você não ganha. Tá bom, amigos? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Me falem nos comentários o que vocês acham desse assunto e até o próximo vídeo.